Amém? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 12. Queria convidar você então a abrir João 8, 12. Amém? E nós vamos ler a palavra do Senhor que está então em João, no capítulo 8, no versículo 12. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, terá a luz da vida. Amém? Eu vou ler novamente. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, terá a luz da vida. Amém? Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Nós te louvamos porque sabemos que em Cristo Jesus nós temos a luz que ilumina os nossos corações, a luz que nos guia pelo caminho, mas a luz que rompeu com as trevas das nossas vidas, Deus. Nós te louvamos porque a luz veio ao mundo através de Jesus Cristo e esta luz está iluminando os nossos corações, mas pedimos nessa noite que esta mesma luz, Jesus Cristo, venha iluminar as nossas mentes, Deus, para que nós possamos receber a revelação de quem o Senhor é e como o Senhor deseja que nós vivamos para Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus é uma pessoa extraordinária. Quando nós olhamos para a história de Jesus, quem foi Jesus, os seus feitos, os seus atos poderosos, tudo aquilo que Jesus realizou enquanto esteve operando aqui na terra, nós precisamos compreender muito claramente isso, que Jesus, ele se revelou aos homens. Tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele propôs, tudo aquilo que caminhou sobre a face da terra, Jesus procurou mostrar e revelar um caminho novo e um caminho melhor para os homens. Jesus escolheu homens para andar com ele, para compartilhar com eles a luz que estava nele. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. Então Jesus, Deus deu para nós o exemplo, Ele veio para mostrar para nós o caminho. Por isso que no Evangelho de João, Ele se apresenta de tantas formas como o eu sou. Ele se apresenta como eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Muito pelo contrário, eu produzirei nele tudo aquilo que ele precisa para ter a vida e a vida abundante que o meu Pai me prometeu e te prometeu através da salvação em Cristo Jesus. Então Jesus é esta pessoa extraordinária que toma uma decisão de cumprir o plano e o propósito que o seu Pai confiou a ele. E ele então deixa a sua glória, humilhando-se na forma de homem, e na forma de homem ele se humilhou, servindo a outros homens. Então veja, Jesus deixou a sua glória, ele deixa a sua condição de Deus, toma a forma de homem, então já há um processo de quebrantamento de Deus, porque Deus sai da sua glória, toma a forma de homem, e agora ele se revela aos homens. E ele começa a mostrar um novo e vivo caminho, caminho pelo qual todo aquele que caminhar nele encontra a vida eterna. Caminho ao qual aquele que anda neste caminho encontra uma nova vida, uma novidade de vida. Então Jesus, todo o tempo, esteve apresentando para os seus discípulos, para as mulheres que o acompanhavam e para a multidão que estava perto dele, como nós deveríamos viver para ser a expressão do seu amor e do seu poder. Então Jesus, ele deixa a sua glória, tomando a forma de homem. Então João apresenta Jesus como o verbo vivo que desceu do céu. Então ele é a ação de Deus. Verbo significa ação. Então ele é a ação de Deus que veio ao mundo. É o Deus que se encarna no homem
através da ação de mostrar para nós como nós devemos viver para agradar a vontade daquele que o enviou para nós. Então Jesus, ele se demonstra, ele se revela e ele vai progressivamente demonstrando como nós deveríamos viver, como nós devemos viver para agradar e fazer a vontade do Pai que o enviou. Então Jesus, ele vai se revelando a nós. Fala assim comigo: Jesus vai se revelando a mim. Da próxima vez vai ser melhor, amém? Então assim, como que ele vai se revelando a nós? Ele vai se apresentando aos seus discípulos. E através da teologia bíblica, que é a narrativa dos atos poderosos de Deus sobre a humanidade, ele se revela a nós. E agora, através das Santas Escrituras, eu posso conhecer quem ele é. Mas o que é que ele está fazendo na sua Santa Escritura? Se revelando a nós. E nesta revelação de quem ele é, ele demonstra como nós devemos viver para agradar a vontade de Deus. Então a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus para nós, nada mais é do que conhecer a Deus. E conhecer a Deus através de Jesus Cristo, que se revela aos homens, para mostrar aos homens como nós devemos viver. Então, nesse momento que nós estamos aqui olhando para João, no capítulo 8, ele começa dizendo assim no versículo 12, de novo. O que significa isso? O que significa de novo? Na verdade, Jesus já havia dito aos discípulos que ele era a luz do mundo. E agora ele precisa novamente revelar-se a eles como a luz do mundo. Mas nós precisamos compreender isso. Por que que Jesus, ele está novamente procurando se revelar aos homens? Porque os homens não haviam ainda recebido a ele. Ou seja, estavam se relacionando com ele, estavam perto dele, estavam vendo os milagres, estavam presenciando os atos poderosos do Senhor, estavam vendo as curas, os milagres, os sinais, os prodígios, as multiplicações de pão, ou seja, eles estavam presenciando a ação poderosa, por quê? Porque o verbo vivo de Deus estava se manifestando a eles, mas eles não estavam o recebendo. O próprio Evangelho de João nos diz, ele veio para os seus, e os seus não o... Então aqui Jesus está novamente instando o coração dos seus discípulos para entender quem ele é. E aí ele fala assim, de novo, então, mais uma vez, Jesus está procurando se revelar a nós. De novo, Jesus lhe fala, dizendo, eu sou a luz do mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos, nós precisamos entender estas duas dimensões de quando ele diz, eu sou a luz do mundo. Há uma dimensão que aconteceu lá em Gênesis. O pastor agora se deu um pulo aí na Bíblia, que você foi de João para Gênesis, assim como se fosse num estalar de Deus, mas é exatamente isso. O que nós precisamos compreender é como Jesus se revela a nós. E se eu receber a revelação de quem ele é, todo o sentido da minha vida começa a fazer sentido. Agora eu consigo entender que eu não tenho simplesmente uma pessoa que é a luz do mundo, mas ele é a luz do mundo. E ele vai então lá no Gênesis e diz, eu sou a luz do mundo. O que é que a luz do mundo fez em Gênesis? Ele rompeu com o caos da terra. Antes da luz vir, o que reinava sobre a terra? O caos.
A terra era sem forma e... Não é isso, irmãos? A luz de Deus vem e a terra ganha forma. E as trevas se dissipam, vão embora. Então há uma dimensão da revelação de quem Deus é e de quem Jesus Cristo é em nós. Ele é a luz do mundo. Todo caos não pode resistir diante dele. Todas as trevas não permanecem diante dele. Ele é a luz que mudou e deu forma à terra. A partir de Jesus, a luz do mundo, tudo se fez novo. Aquilo que estava sem forma, aquilo que estava vazio, começou a receber o bará de Deus. Ou seja, Deus criou do nada, do nada. Ela era sem forma, ela era vazia, mas quando a luz chegou, o caos se desfez, as trevas se dissiparam, e o mundo e a terra começou então a ganhar a sua forma. E diz a palavra do Senhor que a natureza contempla a glória do Senhor. O que nós podemos contemplar com os nossos olhos e dizer, que lindo! É a manifestação da luz do mundo que rompeu com o caos, que rompeu com as trevas e deu forma a tudo aquilo que é belo e que nós podemos admirar e dizer, a luz do mundo criou isso. Então Jesus é aquele que criou o céu e a terra e formou tudo que estava lá. Por isso Gênesis diz, façamos a terra, ou seja, no plural, porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fazendo a obra da criação. Então Ele é a luz que rompeu com o caos que estava sobre a terra, que rompe com as trevas que estavam sobre a terra, e agora a terra começa a ganhar forma. Então essa é a primeira dimensão. Porém agora há uma segunda dimensão, que é o Verbo vivo, que se encarnou e habitou entre nós. Fala assim, habitou. Queridos, habitar significa que Jesus morou na terra. Por isso ele diz, ele é apresentado, aquele que foi enviado pelo seu Pai para o mundo. Então a luz agora deixa a sua glória e vem se manifestar aonde? No mundo, para ser luz no mundo. Lá no princípio ele rompeu com as trevas, e agora? Ele vem novamente para cumprir o papel da luz, de romper com as trevas. Quando a luz chega, trevas nenhuma permanece. Quando a luz chega, as trevas se dissipam. Quando a luz chega, se revela o que é belo, o que é perfeito e aquilo que precisa ser corrigido e aperfeiçoado pelo amor e pelo poder do Senhor. Então a luz do mundo significa que Jesus se revelou a nós para mudar a nossa condição. Eu nunca mais me esqueço de uma vez que eu trabalhei com carro, irmãos. Não precisa dizer que eu pequei não, amém? Eu já fui liberto, amém? Mas um dia eu fui numa funilaria. Eu achei interessante porque eu cheguei na funilaria e vi um quarto assim grande. Cadê o Ítalo? Só me ajuda, Léo, um pouquinho, aumenta um pouquinho o meu microfone, por favor, se for possível, tá? E eu cheguei naquela funilaria e vi assim um quarto grande, e de repente assim, cheio de luz. Na lateral, cheio de luz, na outra lateral, cheia de luz. E aí eu perguntei para o rapaz da funilaria o que significava aquela luz, e ele falou, olha, tem, na verdade, duas funções. A primeira função é secar a tinta de forma mais rápida. Mas a segunda é demonstrar as imperfeições para que nós possamos corrigir aquilo que está imperfeito. Você está entendendo? Você está entendendo? A luz do mundo brilha em nós para mostrar as nossas
mas para corrigir as nossas imperfeições, não para manter as imperfeições ali. Por quê? Porque quando a luz do mundo brilha, quando Jesus brilha, as imperfeições aparecem, mas vem o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado, e Ele nos torna alvos mais que a neve. Aleluia! A luz vem não para nos condenar, a luz vem para mostrar o que está imperfeito, para que o seu poder se aperfeiçoe em nós, e na nossa fraqueza nós sejamos aperfeiçoados pelo amor e pelo poder de Deus. Amém, irmãos? Esta é a função da luz. Então a luz se manifestou a nós para mostrar o que era imperfeito, para agora, através da manifestação da luz, nós possamos entender o que é perfeito. E aí ele diz mais: quem me segue. Olha que interessante, porque esta palavra seguir significa que é alguém que caminha após alguém que procedeu a ele. Então o que Jesus veio fazer para nós? Mostrar o caminho, andar primeiro, vencer as trevas, vencer o mundo e o pecado, e através da morte na cruz do Calvário, eu e você agora caminhamos nesse novo e vivo caminho, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que nos dá agora a oportunidade de sermos ressurretos com Ele. O poder da ressurreição que há em Cristo Jesus se manifesta em mim, para quê? Para que agora aquilo que é imperfeito já não domine mais o meu coração, mas agora eu fique susceptível ao perfeito de Deus se manifestar em nós, e pelo seu amor e pelo seu poder, eu sou transformado, segundo a imagem e semelhança de seu Filho. Então a luz veio para gerar isso, e quem me segue é aquele que anda após aquele que o procede, que junta-se a aquele que o precedeu, para acompanhá-lo. Então veja, Jesus veio, caminhou o caminho, alcançou para nós redenção, remissão, justificação, para que, caminhando com Ele e o acompanhando, estas obras nos alcancem. Então nós não somos justificados porque nós podemos fazer alguma coisa. Não, é porque nós estamos caminhando nele. A justificação dele nos cobre e nos dá agora a inocência dos nossos pecados. Então é Ele que caminha, e nós nos unimos a Ele no caminhar da redenção, da remissão, da justificação, e porque estamos no caminho dele, estamos no caminho da verdade e da vida, e quem vem a mim, de maneira alguma lançarei fora, mas receberá a vida eterna. Nós estamos caminhando no caminho do Senhor, e este caminho vai gerando em nós novidade de vida, novidade de vida. Por isso ele diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue, ou seja, aquele que se junta a mim como um discípulo, que torna-se ou passa a ser o seu discípulo. Então ser discípulo significa, eu olho para o meu mestre e imito. Então o meu mestre me mostra o caminho, e a partir das minhas práticas e da minha vida, eu imito aquele que vem antes de mim. E agora eu começo a fazer aquilo que ele fez. Jesus amou? O que ele espera que a gente faça? Jesus pecou? O que ele espera que a gente faça? Não é simples, irmãos. Mas a gente tenta sofisticar demais. O simples está na palavra de Deus quando ele diz: aquele que me segue, ou seja, aquele que se une a mim e passa a ser o meu discípulo, que me imita, que me tem como mestre, que me tem como modelo, vai agir como eu agi. Havia trevas em Jesus? Olha o que diz aqui, ó. Quem me segue não andará nas trevas. E o que significa então esse andar? O andar significa que você tem uma prática constante naquilo que está ali. Então quando ele diz, quem me segue não andará em trevas, ele está dizendo, quem me segue não vai viver em trevas.
As trevas não vão dominar a sua mente, não vão dominar o seu coração, não vão se manifestar nas suas práticas. Você vai viver de um modo diferente do que aqueles que estão andando nas trevas. E aí ele diz mais, pelo contrário, uma palavra que é utilizada para mostrar um sentido oposto. Ou seja, quem me segue não andará em trevas. No sentido contrário, ou seja, no sentido oposto, terá a luz da vida. Aleluia! Então, quem anda com Jesus, além de não ter as trevas, passa a ter a luz. E agora você se torna um candeeiro de vida para onde você chega. E esta é a vontade de Deus para nós. Por que Ele nos resgatou das trevas? Para que nós sejamos a luz, assim como Cristo Jesus foi a luz do mundo, nós sejamos luz. Aonde nós chegamos, as trevas não podem permanecer. Queridos, aonde um crente cheio de luz chega, o diabo bate em retirada. Por quê? Porque a luz chegou, irmãos, e as trevas não resistem à luz. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz isso, irmãos. Então me desculpa, eu não tenho medo do diabo. Porque eu tenho a luz da vida. A luz da vida chegou, o diabo faz o quê? Tchau, queridão. Aqui não tem lugar para você, não. Simples assim. Mas existe algo que nós precisamos compreender, que é aquele que me segue, aquele que anda com Jesus, que passa a ser discípulo de Jesus, ou seja, o discípulo é como o seu mestre, ele faz aquilo que o seu mestre faz. Então, se o mestre não fala mal dos homens, o discípulo não fala mal dos homens. Simples assim. O problema é que nós complicamos e nos esquecemos que o Evangelho é puro e simples. Aquele que anda com Jesus não anda nas trevas. Mas agora ele tem a luz da vida nele. E ele passa a ser esta luz que mostra o imperfeito, mas não para julgar, para ser fonte de vida e de aperfeiçoamento. Meu irmão, quando eu entendo isso, eu não julgo meu irmão. Eu caminho com ele, para que assim como o meu mestre discipulou, eu seja um discípulo para a luz de Cristo. Qual é a luz que está brilhando? É a minha ou a de Cristo? Então o discipulado nada mais é do que de eu levar alguém a brilhar a luz de Cristo. Não é a minha luz. Em mim não há luz nenhuma. Mas porque eu sigo o mestre, a luz está em mim, e agora eu posso replicar essa luz para aqueles que precisam de luz. Então eu sou, através de Cristo, o meio da graça pelo qual o pecador pode sair do pecado e viver uma vida para a glória de Deus. E se eu entendo isso, eu não vou condenar ninguém, muito pelo contrário, eu vou me aproximar para mostrar o que é imperfeito, mas para ser a fonte de vida para essa pessoa. Por quê? Porque ele tem a luz da vida. E a vida é uma pessoa, e essa pessoa tem um nome. E esse nome é o nome que tem todo o poder no céu e na terra para convencer e quebrantar corações, que é o nome de Jesus, todo glorioso e poderoso. Aleluia! Nós somos, queridos, nós somos aqueles que podem caminhar na luz. E por estar na luz, nós temos a luz para refletir ao perdido, ao pecador, àquele que precisa de perdão, àquele que precisa de mudança, de restauração no seu coração. Ter a luz significa segurar com firmeza. Sabe, queridos, ter a luz, esse segurar com firmeza é muito interessante, porque o segundo significado é assim, agarrar.
Então eu agarro a luz. Sabe o Tafarel na Copa do Mundo? Sabe que é tua, Tafarel? E ele agarrava e ficava com a bola. É assim que nós temos a luz. Nós agarramos a luz, nós nos apegamos a ela, nós nos prendemos a ela. E agora a luz está em mim. E a luz estando em mim, mostra para mim o que eu preciso corrigir, mas passa a brilhar através de mim, para que eu possa ajudar aqueles que precisam receber a vida. Então eu passo a ter a vida em mim. Por quê? Porque eu me apego a ela. E ela passa a brilhar em mim. Mas, queridos, se eu soltar a luz, ela vai embora. Por isso, nós precisamos nos agarrar, segurar com firmeza a luz. Por quê? Porque a pessoa de Jesus, brilhando em nós, nós seremos os candeeiros para a glória de Deus sobre a face da terra. É interessante porque um terceiro significado de ter a luz significa estar estreitamente unido a uma pessoa, Jesus, aleluia. Então nós nos unimos a Jesus, e porque nos unimos a Ele, a luz agora brilha em mim, e através de mim. Então aquele que me segue não tem as trevas, pelo contrário, tem a luz da vida, porque Jesus passa a ser a luz que ilumina a sua vida, e que ilumina através da sua vida. Amém? O que é importante nós atentarmos, irmãos, é que a nossa vida natural, ou seja, a pessoa do pecado que habita em nós, que reside no nosso corpo, que reside na nossa carne, ela luta contra a luz de Cristo. E podemos afirmar isso categoricamente para vocês, quando nós olhamos João 3, 19 a 21, é onde eu complemento a mensagem. Porque, queridos, nós precisamos compreender algo. Quando a palavra de Deus diz assim, as trevas militam contra o Espírito, significa que a sua carne está lutando contra o Espírito. A luz está em você, mas a sua carne deseja que você deixe a luz. E aí, nós precisamos entender que a nossa luta precisa ser uma luta com atenção aos efeitos da carne nas nossas vidas. Então eu preciso ter uma atenção e um cuidado, porque o meu homem natural me leva para as trevas. Mas aquele que segue a Jesus não tem trevas. Pelo contrário, tem a luz da vida. Então eu preciso estar atento para lutar contra a força do pecado que reside em mim. E esta é a luta do crente. O crente precisa entender que ele está sempre em guerra. E se ele vacilar, o corpo do pecado, meu irmão, toma posse. E essa tem que ser a nossa atenção. Por quê? Porque ter a luz significa estar estreitamente unido à pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos nos unir com Jesus. Vocês estão entendendo isso, irmãos? É colar em Jesus, agarrar firme, se apegar a Jesus. Para quê? Para que através da pessoa de Jesus e do Espírito de Deus que habita em nós, nós possamos resistir às obras da carne. E a palavra do Senhor diz que quem resiste o diabo, o pecado, fugirá de vós. Então nós precisamos entender isso. Mas a nossa carne natural não deseja isso. Veja o que João 3, 19 a 21 diz para nós. O julgamento é esse. Veja, quando Jesus está dizendo isso, Jesus já está antecipando aos seus discípulos que ele, como justo juiz, irá julgar os homens. Amém, irmãos? Quem nos diz isso? Apocalipse, Daniel, os profetas dizem que ele há de julgar grandes e pequenos. Então a luz do mundo é quem julga. Irmãos, se é Jesus quem julga, nós podemos julgar?
O nosso papel é de discípulo e não de juiz. Vocês estão entendendo isso ou não? Por isso que a Bíblia condena todo julgamento de irmãos. Porque não foi para isso que a luz do mundo veio e se revelou a nós. O que nós precisamos compreender a respeito da luz do mundo é que Ele julgará. E aí João vem e diz isso. Olha, o julgamento é este. Qual é o julgamento que Jesus vai trazer? Que a luz veio ao mundo. Olha o que Jesus está deixando bem claro. A luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por isso que o corpo do pecado, a força do pecado que reside em nós, ela ama as trevas. Por isso nós precisamos nos apegar, nos unir estreitamente a Jesus Cristo, a luz do mundo. Por quê? Porque se Ele estiver em nós, as trevas não resistem, e nós vamos viver uma vida liberta para a glória de Deus. Mas ele continua no versículo 20: pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz. Olha o que Jesus diz, queridos. Todo aquele que pratica prática significa hábito constante, habitualidade, ou seja, vive na prática do mal. Quem vive na prática do mal, aborrece a quem? A luz. E quem é a luz? Então eu aborreço Jesus, se as minhas práticas me inclinam para o mal. Se eu dou vazão à minha carne, eu vou andar na prática do mal. E assim eu estou aborrecendo a luz. Por quê? Porque a luz está em mim, para que as trevas não residam em mim. Amém, irmãos? Mas aí o versículo 21 diz assim: quem pratica a verdade, irmãos, quem é a verdade? Vocês estão entendendo? Quem pratica Jesus, quem se une a Jesus, quem caminha com Jesus, quem ama Jesus, quem se derrama em Jesus, ou seja, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz. Então, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós estamos nos aproximando da luz, as trevas saem, o pecado não pode resistir, nós passamos a viver uma nova realidade de vida, uma vida prática, onde nós amamos Jesus e nós passamos a ser a luz que ilumina o coração dos homens. E ele diz: a fim de que as suas obras, ou seja, as obras daquele que amam a verdade, sejam manifestas. Então, quando nós estamos em Jesus e a luz está brilhando em nós, as nossas obras serão manifestas. Por quê? Porque o que estará brilhando em nós é a pessoa de Jesus Cristo. O pecado não vai estar dominando nossos corações, mas os nossos corações estarão dominados pelo amor e pela verdade, e a graça se manifestará a nós. E aí o que acontecerá? As nossas obras serão manifestas, porque são feitas em Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos compreender isso. A luz veio ao mundo. Jesus veio para romper com as trevas do seu coração. Então entenda uma coisa, meus queridos. Assim como Jesus operou o maior ato criador que pode existir, que é Deus criar a terra, rompendo com as trevas, com o caos. Quando Jesus chega para a minha vida e para a sua vida, Ele vem para romper com o caos da nossa vida. Ele vem para retirar as trevas. Ele vem para que nós possamos andar na verdade, caminhar na verdade, viver a verdade. E quando eu vivo a verdade, eu vivo a pessoa de Jesus Cristo. E porque eu vivo a pessoa de Jesus Cristo, agora Jesus se manifesta em nós. E porque Ele se manifesta em nós,
os homens poderão ver que há um amor que salva, que batiza, que transforma e que refaz. E aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Porque o que a luz veio fazer é romper com o pecado, romper com as trevas. E aonde abundou as trevas, agora a graça, que é a luz de Deus habitando em mim, me transforma e me faz de novo. Mas nós precisamos entender algo. Como estão as nossas práticas? Como está a nossa vida prática? Como está o nosso viver diário? Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós achamos que viver com Jesus, ou viver para Jesus, é se lembrar que tem uma Bíblia, que fala a respeito de um homem que veio à terra para mudar a história daqueles que se renderam a Ele. Vai conhecer o Logos, o grafo, mas não foi para isso que a luz veio. A luz veio para manifestar quem é Jesus. E nessa manifestação, Ele se revela a mim e a você. E esta manifestação nos transforma e nos faz novas criaturas. Por isso Ele disse: importa nascer de novo. Porque agora a luz que será gerada através de Jesus vai te mostrar o caminho pelo qual você deve andar. E porque você está andando no caminho, a ressurreição, a vida, a graça, o perdão, a justificação, a remissão se manifestará a você. E você alcançará a melhor e maior condição que o homem pode ter, de remido pelo sangue de Jesus, e que recebe a vida eterna. Para você não tem fim, para você há eternidade em Cristo Jesus. Mas lembre-se, os homens preferiram, amaram as trevas. Mas eu louvo a Deus e exalto e glorifico a Deus, porque vocês amaram a luz, amém? Porque vocês amaram a verdade, e esta verdade está se manifestando a nós. Mas nós precisamos entender algo. Esta manifestação não é a manifestação de um Deus que está num livro. É um Deus que existe no livro, mas que se manifesta em você e através de você, fazendo de você uma nova criatura. Caráter transformado, caráter restaurado, vida transformada, práticas mudadas, mente renovada em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Isto é a obra do Evangelho. O refazer, de novo e de novo. Por isso Jesus disse, de novo, Jesus lhes disse. E nessa noite eu quero dizer a vocês, de novo, Jesus está dizendo: amem a minha luz, amem a minha luz, permitam que a minha luz brilhe em você, não para te condenar, porque não foi para isso que Ele veio por amar você, e por amor, Ele deseja restaurar o seu coração por completo, para que você viva uma vida de novidade de vida, mas acima de tudo, uma vida que agrade a um Deus que é santo. Por isso a santidade do Senhor precisa se manifestar em nós, porque Ele é santo, nós somos santos, e porque Ele nos santifica, nós amamos a Ele. E porque Ele nos ama, nós somos santificados. E porque nós somos santificados, o nome dEle é santificado. E porque o nome dEle é santificado, nós somos santificados. E quanto mais nós vemos esse ciclo contínuo da ação de Deus a nós, nós vamos viver segundo a vontade daquele que nos amou.
e que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus está nos chamando para uma vida prática hoje, amanhã, depois de amanhã, depois e depois e depois de amanhã. Ou seja, todos os dias nós precisamos viver de modo agradável, a receber a luz, a estarmos unidos à luz e permitir que a luz ilumine os nossos corações, para que tudo aquilo que é imperfeito saia pela glória e pelo amor dele. Amém? Curva a sua cabeça por um instante, por favor. Pai, Tu és santo, Tu és exaltado, Deus. Não há amor maior do que este, que a luz veio ao mundo e nós a recebemos, Jesus. E a recebemos, Deus, porque precisamos e queremos ser transformados pela sua luz, Deus. Por isso, em nome do Senhor Jesus, ilumina agora os nossos corações, ilumina agora nossas mentes, ilumina nosso corpo, Deus, ilumina nossa casa, ilumina nossos empregos, ilumina nossa igreja, ilumina tudo que temos, Senhor, e tudo que somos, porque através da Tua luz, o perfeito se manifesta, e o imperfeito é corrigido pela luz que brilha em nós, e aperfeiçoados pelo Seu amor, nós podemos refletir a Tua luz que brilha através de nós. Pai, eu Te peço em nome de Jesus, se há alguém aqui nessa noite que ainda está em práticas, Deus, que aborrecem a luz, eu Te peço agora, Espírito Santo de Deus, toma esse coração agora nas Tuas mãos, dá a ele força, dá a ele vigor, dá a ele sabedoria, dá a ele fé, Deus, em nome de Jesus, e retira ele dessas práticas, Deus, para que ele possa viver segundo aqueles que andam contigo, Senhor, e recebem a luz da vida, que amam a verdade, e porque amam a verdade, a luz se manifesta e as suas obras são manifestas em Deus para a glória do Senhor. Se alguém aqui, Senhor, ainda preso a práticas que aborrecem a luz, em nome do Senhor Jesus, que eles recebam do Senhor agora, Senhor, força e poder para sair dessas cadeias. Quebra essas cadeias nessa noite, em nome do Senhor Jesus, e traz vigor, sabedoria, manifestação do Teu poder, que nos limpa e que nos purifica de todo o mal, para que nós possamos amar e caminhar na Sua verdade. Faz isso em nós, Deus. Pai, eu Te peço, faz isso em mim em primeiro lugar, mas faz isso na vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.